Olá pessoal, bem-vindos ao canal Fé, Filosofia e Cultura, e hoje nós vamos fazer uma explanação de um importante livro escrito pelo um livro que é da editora Martim Claret, que é a coleção Pensamentos e Textos de Sabedoria. O nome do livro é A Essência dos Anjos, que faz parte da coleção A Essência da Sabedoria dos Grandes Gênios de Todos os Tempos. Esse livro aqui, então. Então tá, o que esse livro então ele vai falar para nós, né? Ele vai falar então sobre a essência dos anjos, né? Quem são os anjos? Qual a sua essência? Os anjos, eles são criaturas criadas por Deus, assim como também o homem foi criado por Deus, mas a diferença é que os seres angélicos são seres puramente espirituais. Eles não têm um corpo como o homem tem, ele não é uma criatura como o homem, que nasce, cresce e reproduz-se e morre, né? O homem geralmente é assim que nós podemos classificar a natureza humana. A natureza angélica, ela foi criada, mas ela não vai ter um fim. Ela não morre, ela não tem um fim como o homem tem através da morte. Por quê? Porque as criaturas angélicas, elas são de uma natureza diferente. Elas foram criadas por Deus, elas são mensageiros, né? O nome anjos significa mensageiros, e eles realmente levam a mensagem de Deus para quando é necessário, que Deus realmente delega, ele realmente pede para que esse anjo vá para determinado lugar e realize a sua missão. Então, nós temos que os anjos, eles são seres, então, imateriais, eles não têm matéria, eles não têm corpo, né? Os anjos, eles são puro espírito e eles realmente têm funções que Deus realmente pede para eles realizarem. E nós temos inúmeros exemplos na Bíblia, né, dessas funções que os anjos realizaram como mensageiros de Deus. O anjo Gabriel, quando ele vai anunciar a Maria que ela seria, se ela aceitaria ser a mãe de Jesus, que ela ficaria grávida e daria luz a um menino que seria Jesus Cristo. O anjo Gabriel, então, é esse mensageiro que vai lá, então, falar para Maria vamos dizer assim, esse desejo dela ser a mãe de Jesus, essa missão que ela poderia assumir para ser a mãe de Jesus. Então é uma missão, é uma mensagem, e o anjo Gabriel realmente acaba transmitindo essa mensagem. E quando ele, vamos dizer assim, assume o aspecto humano, não é da forma humana que ele está assumindo esse aspecto, né? Não tem nada de, vamos dizer assim, ele assume uma forma, mas essa forma não tem nada a ver com o ser humano em si. É uma forma diferente, né? É um formato diferente, é um formato que é realmente uma coisa própria dos anjos, que não tem nada a ver então com o corpo físico humano, né? Porque como eu falei anteriormente, os anjos, eles não são imateriais, eles não têm matéria, eles não têm o corpo físico como o ser humano possui. Então essa é uma grande diferença. Outra passagem que mostra essa mensagem, essa função dos anjos, foi quando Jesus estava no Getsêmani, sofrendo ali naquela agonia, naquele sofrimento do Getsemane, um anjo veio consolá-lo. Um anjo veio trazer a ele a paz e o consolo para que ele pudesse assumir aquela missão de dar a vida para nos salvar na cruz. Então é outra passagem onde os anjos exercem a sua função, que ele consola Jesus naquele momento. Depois também a questão de Daniel. Daniel, ele foi levado na cova dos leões. E disse que, e no outro dia, quando eles foram olhar a situação de Daniel, ele estava intacto, né? Ele não tinha acontecido nada de ruim com ele, porque, segundo se diz, um anjo fechou a boca dos leões. E aí Daniel, ele ficou totalmente protegido, nada de mal aconteceu com ele. Também existem outros relatos, né, de anjos que foram, por exemplo, para Sodoma e Gomorra, para salvar, resgatar Ló daquela cidade corrompida, né? Foram dois anjos lá que também salvaram Ló daquela cidade. E outros exemplos nós podemos ter, né? O exemplo de Tobi, o exemplo de outros exemplos que são muito comuns. Nós podemos então entender que foram as missões angelicais que Deus então enviou o seu anjo para proteger, para exercer a sua função. Porque, como eu falei, o anjo tem essa função de protetor, né? O anjo, tanto que cada um de nós temos um anjo da guarda. E esse anjo da guarda, ele está conosco em todos os momentos. Alguém pode dizer, mesmo quando a gente peca, quando a gente comete algum pecado, o anjo, será que ele se afasta? Não, ele continua presente. Quem se afasta de Deus somos nós. Quando nós cometemos algum pecado, quando nós fazemos alguma coisa errada, não é o anjo que se afasta de nós, mas nós que nos afastamos de Deus.
Então é importante que nós possamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados, para que nós não nos afastemos de Deus, para que nós estejamos sob a proteção divina. Porque quando nós nos afastamos de Deus, o anjo, ele não se afasta de nós. Ele está presente, nos protegendo e nos guardando. Mas é que nós que temos que ficar atentos para que nós não estejamos longe de Deus, para que nós não nos afastemos de Deus. Porque o anjo, ele é o nosso protetor. E existem também os anjos maus, né? Os anjos maus, geralmente, eles são anjos sem luz. Os anjos bons são anjos iluminados, são anjos com luz. Os anjos maus são anjos sem luz. Então, quando você está numa dessas, às vezes, numa situação de pecado, de tristeza, de angústia, situações negativas de vida, mau humor, esses anjos, eles gostam de se aproveitar disso. Eles gostam desse tipo de situação. Então é importante que você não esteja assim, não esteja triste, mal-humorado, que você possa mudar o seu humor para que você atraia os anjos bons e não os anjos maus. Porque os anjos maus, eles existem e são muitas vezes atraídos pelo nosso mau comportamento, pelo nosso mau humor, pela nossa tristeza, pelo nosso pecado. Então a gente precisa se afastar, buscar a Deus em primeiro lugar e pedir perdão a Ele para que Ele possa nos dar a sua proteção, a sua paz. Isso é fundamental, porque os anjos, eles estão ao nosso lado, eles estão para nos guardar, eles estão presentes em todos os momentos da nossa vida. Nós precisamos buscá-los em todos os momentos. E existem a hierarquia angélica é muito vasta, né? Os anjos, os serafins, os querubins, os tronos, as dominações, os arcanjos. Existem vários tipos de anjos, né? E cada um deles tem um anjo responsável, um anjo que está tomando conta de cada um deles. Nós temos Raziel, nós temos Metatron, nós temos vários anjos, Rafael, Gabriel, Miguel. Nós temos anjos vários tipos de anjos, vários nomes de anjos, porque realmente é uma grande quantidade de anjos que existem no céu. 1/3 que se revelou foi parar na terra, e esse 1/3 eram os anjos caídos, porque Lúcifer, quando ele caiu, né, do céu, ele arrastou consigo 1/3 da parte dos anjos. Então existem muitos anjos caídos, muitos anjos maus, mas eles são anjos que não têm nada a ver com os anjos bons, os anjos de Deus. Eles são anjos das trevas, que vivem nas trevas, né, que vivem fazendo mal. Eles não sabem o que é o amor, não conhecem a Deus. Eles até viveram no céu, mas eles não quiseram ser como Deus, né? O Lúcifer quis ser como Deus, e o anjo Gabriel expulsou, dizendo: quem como Deus? E dessa forma ele foi expulso do céu. E ele, com certeza, é um anjo que a gente ouve muito falar sobre ele, mas ele não tem poder, né? Ele não tem assim, ele só age de acordo com, vamos dizer assim, as coisas erradas muitas vezes que acontecem na Terra. Como eu falei, ele se aproveita dessas situações para agir, situações negativas, né? Que às vezes os homens eles dão essa brecha, né? Brecha de situações negativas. Mas nós precisamos entender que os anjos de Deus, eles são muito mais poderosos, né? São totalmente poderosos, e eles nos protegem, e eles estão ao nosso favor para nos guardar e para nos abençoar e para nos iluminar também. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso conteúdo referente a esse livro, A Essência dos Anjos, da editora Martin Claret, que vocês possam adquirir se vocês puderem. É um livro muito interessante, com certeza vai edificar a cada um de nós. Muito obrigada a todos pela atenção, fiquem todos com Deus, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.